Olá, boa noite. Oi, eu aqui de novo. Eu aqui de novo. Tudo bom, minha gente? Vamos chegando, vamos chegando, vamos chegando. Vamos chegando. Hoje Camilinha, infelizmente, não vai estar presente, mas em breve ela voltará. Ela tá surge imprevisto, pessoal. Infelizmente ela não vai estar por aqui hoje, mas ela tá bem, graças a Deus. Olá, Carol, seja bem-vinda. Boa noite, viu? Nosso convidado, né, do dia, do encontro, chegou. Querido Anderson, mais conhecido como Dory. Vou chamá-lo. Vamos lá. Boa E aí, noite. quanto tempo? Quanto tempo, né, Babi? Nosso convidado, né, do dia, Deixa do eu tirar encontro, aqui chegou. o volume do meu Querido computador Anderson, mais para eu poder conhecido te ouvir por como aqui. Dory. Outro Anderson entrou aqui. Vou chamá-lo. Pois é, né? Eu praticando aí a unipresença. Os comentários do celular é bem complicado, mas a Luiz, tio Aloysio chegou. Quanto tempo? E aí, tá E aí, tudo Babi, bem? Como é que foi o como é dia? sair de uma live e ir para outra? Eu só fui ali e voltei, meio. Mas faz parte, é bom porque eu tô, assim, na sintonia boa, né? Bem acompanhada. É cansativo, mas é um cansaço bom, entendeu? Um cansaço bom. A gente vai aprendendo, né? É muito bacana isso. E a lição de hoje, por coincidência, da minha live, acho que é quase a mesma coisa de hoje, daqui Do, também. do encontro. Uhum. Que bacana. Quem é que já tá aí com a gente? O Aloysio? A A Carol? Luísa, Carol. E você entrou. O Anderson. Pô, boa noite, Anderson. Seja muito bem-vindo. Uhum. Você quer fazer a leitura ou eu faço? Não, você vai. A gente pode fazer o seguinte, cadê? Você pode começar. Aí a cada estrofezinha a gente vai parando e falando. Aí eu posso falar. Cadê? Eu posso falar, você começa primeiro, depois fala a segunda, você a terceira e vai alternando, é melhor. Você acha bom Ótimo. assim? Engraçado, o legal, o bacana dessa obra do Chico é que cada frase ela nos traz um ensinamento diferente, claro, que complementa o da frase seguinte, né? E no Sim. final, uma coisa engrandece a outra frase. Eu acho isso muito bacana. Vai começar? Posso começar. Bom, Você vai ter música hoje? hoje eu não preparei nada. Hoje eu vou ficar devendo. Tudo bem, tudo bem. Tá perdoado, tá perdoado. Obrigado. Bom, gente, boa noite, primeiramente, a todos que estiverem nos assistindo, que forem assistir depois. A mensagem da obra, agora esqueci, Respostas da Vida, de Chico Xavier, hoje, capítulo 9, tem como título Quanto aos Outros. Ó, a Babi até já colocou aí no comentário fixado aqui embaixo. A primeira frase, André Luiz nos diz: se você acredita que possa alcançar a sublimação espiritual sem os outros, de certo ainda não chegou à verdade. Vou repetir. Se você acredita que possa alcançar a sublimação espiritual sem os outros, de certo ainda não chegou à verdade. E aí, Babi, quem seriam esses outros? Todos que passam por nós, não seja familiares, todo mundo, porque assim, para mim, tem uma família, a gente tem uma família aqui espiritual e material programado. E claro que a gente, várias encarnações, a gente tem famílias diferentes, ou podem ver espírito da mesma família. Mas eu acho que para mim, família pode ser qualquer uma. A gente aqui é uma família. Eu, você, Exatamente. Aloysio, Flávia. Eu acho que família Flávia. vai mais do coração do que do sangue. Claro que sangue é importante,
Tem aquela questão do pessoal que ainda gosta muito do... muito, como é o nome? Eu esqueci o nome. Tô feito você agora, eu esqueci. A Dori encostou em você hoje. Enfim, coração, família acho que é mais coração, não é nem de sangue, porque É que, existem também mães que infelizmente não conseguem ter filhos nessa encarnação por motivos vários e adotam. E aquela mãe às vezes é uma mãe muito melhor do que até uma mãe que às vezes abandona também um filho, do que o ah, sentimento. entendi. Você tá me ouvindo bem? Uhum. Ou quer que eu aproximo mais o microfone? Tá ótimo, do jeito que tava. Tá. Eu acho interessantíssimo isso que tu citou. Porque, assim, vai muito do que nós consideramos, né? Se a gente parar para pensar que nós não somos um, um corpo que possui um espírito, mas um espírito que temporariamente possui um corpo, a gente vai entender que os nossos laços, em momento algum, são construídos através do sangue, da, da ligação sanguínea. Isso é uma consequência do nosso corpo, né? Eu acredito que no planejamento da Terra, isso foi tomado como um princípio necessário. Mas eu acho que na construção da família, né, que a gente associou a mensagem ali, que a gente precisa dos outros para alcançar a nossa sublimação espiritual, eu acho que família é uma coisa muito maior dessa ligação sanguínea, né? Então, a gente tem familiares espirituais que não estão aqui encarnados com a gente, ou que ainda vão encarnar. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo. Quando o Divaldo Franco encarnou na Terra, eu ainda estava lá no plano espiritual. Claro que nessa vida eu ainda não tive a oportunidade de conhecê-lo. Mas digamos que as pessoas mais velhas que eu conheço, lá do Centro Espírita, por exemplo, eu sou uma pessoa que tem muita facilidade de, graças a Deus, fazer amizade com pessoas mais velhas. Até amo, porque são pessoas que têm um conteúdo, uma experiência, um conhecimento para compartilhar com a gente. Nem muito. Então, eu considero muitas dessas pessoas que não são familiares meus de sangue, parte da minha família espiritual. Então, ela se inclui aqui, né, nesse conjunto de pessoas que participam da nossa transformação como espíritos, que se incluem nessa nossa família, né? Certo. Vou continuar aqui, desse segundo trecho. Uhum. A vida foi criada à feição de máquina complexa, em que as peças diferenciadas entre si guardam função específica. A vida foi criada à feição de máquina complexa, em que as peças diferenciadas entre si guardam função específica. Eu acho que ele falou de um modo mais técnico aqui, subjetivo, na verdade. Eu entendi o seguinte, que nem toda família aqui, a maioria das famílias aqui, pessoas que reúnem, nem que seja consanguíneo, cada pessoa tem uma característica diferente. Aparentemente a gente acha que não vai encaixar, mas a cada pessoa, de um jeito diferente, com suas características, seus defeitos, suas virtudes, se encaixam, se complementam. Eu entendi dessa forma, pelo menos, né? E não é só porque ela é diferente de você que você não vai conseguir amá-la. Que às vezes até uma pessoa que você é antipática com você. Como eu fui falado na outra live, da questão das dívidas, como a gente falou também semana passada, tudo está interligado. E você Exatamente. tem uma dívida com ela e essa pessoa tem uma dívida com você. Você tem a responsabilidade de tentar ser melhor e tentar perdoar essa pessoa. Se essa pessoa não perdoa você, aí ela tem que trabalhar isso nela. Mas você tem que estar com a alma limpa. Tem que tentar entender essa pessoa, tentar conviver com ela e amá-la do jeito que ela é. Sem tentar querer mudar, porque ninguém muda ninguém. Cada um é dono de si próprio. Cada um é que se transforma. A gente aqui tem que tomar o passo para se transformar. Exatamente. Dessa frase... Opa, pode falar. Eu entendi dessa forma, porque foi uma forma bem subjetiva. Esse Uhum. trecho. Antes de eu comentar, vou te pedir licença para dar boa noite pro pessoal que está entrando.
Certo? A Rô, seja muito bem-vinda, Rô. A Rô vai estar aqui no Gurizada Espírita na segunda-feira que vem. Hoje é segunda, né? Segunda-feira que vem a Rô vai estar lá no Gurizada Espírita. Opa, eu falei encontro, né? Mas vai estar lá no Gurizada Espírita. É. Patrícia, seja muito bem-vinda. Boa noite. Lucimar. A Rô dizendo que passou só para dar um oi. Acredito que ela deve estar envolvida lá com as provas e os trabalhos da faculdade. Lourdes, seja muito bem-vinda. A Mitiko entrou ali pelo perfil alternativo dela. Aprendiz do Espiritismo Oficial. Boa noite, Miti. Medita Zen, boa noite. A Patrícia comentou aqui. Meu filho também. Ele tem muita facilidade em fazer amizade com pessoas mais velhas. Ele foi crescendo e foi selecionando os amigos sem ter a intenção. Eu acho que vai muito de cada espírito, né? Tem pessoas que se afinizam com pessoas mais novas. Isso não é um problema, muito pelo contrário. Eu acho que vai muito de conhecer a pessoa, sabe? Muitas vezes a gente olha a pessoa, uma pessoa mais velha, ela não vai gostar das mesmas coisas que eu. Mas às vezes a gente encontra uma outra forma de se afinizar a ela, né? Falta só a oportunidade certa. Bom, sobre a frase que tu citaste ali, eu consigo tirar duas reflexões dela. A primeira é entender que a vida, ela é uma engrenagem, né? Que nem ele fala ali. Ele vai falar na próxima frase, mas ele cita ali. É uma máquina complexa. Ou seja, a gente visualiza a vida na Terra como se fosse uma máquina. Toda a Terra. E cada pessoa que existe na Terra, cada ser vivo, cada espírito, cada partícula é uma pecinha, por mais pequena, dessa engrenagem. E agora a gente para analisar a necessidade que, por exemplo, nós seres humanos temos de termos essas outras coisas que a Terra, por exemplo, nos proporciona. Tem alguns alimentos que nós, seres humanos, se não consumirmos, nós temos consequências bem sérias. A gente precisa, por exemplo, tomar água todos os dias, porque o nosso corpo orgânico ele é 70% água. Então, eu consigo visualizar essa mensagem como se nós entendêssemos que a Terra inteira trabalha em conjunto. Eu não sou melhor do que a Babi. E a Babi, o que a Babi tem para doar para o mundo, compartilhar para o mundo, eu não tenho. E se eu tenho, é de maneira diferente. E aí eu entro numa outra forma de refletir com essa mensagem. Quando eu comecei a olhar a juventude espírita se movimentando aí no processo de divulgação da doutrina espírita, a primeira coisa que eu pensei, e muitos jovens devem se pensar também, não só jovens, mas jovens há mais tempo também, que existem muitas pessoas fazendo a mesma coisa e que eu só seria mais um. Então, a Carol do Meninas Espíritas estava fazendo vídeos para o YouTube, tinha perfil no Facebook, tinha perfil no Instagram, e não tinha, na minha visão, motivo para eu fazer uma coisa que uma pessoa já faz. E ela mesma, em uma das oportunidades que ela participou no Home Office Espírita, ela falou, gente, cada um de nós é uma pecinha diferente na engrenagem, né, universal. O que eu tenho para compartilhar para as pessoas, dentro do Espiritismo, é diferente da maneira que as pessoas que estiverem assistindo vão transmitir. E é isso importante. E eu percebi isso ontem na reunião que a gente estava lá com o pessoal do Home Office Espírita. A gente tem juventude do Brasil inteiro falando sobre um mesmo tema. Todos trabalhando com projetos muito parecidos. Mas ninguém foi lá e deu ideias iguais. Cada um observou uma necessidade diferente do projeto para ser adaptado, para ser revisado, uma ideia, uma sugestão, enfim, eu acho que essa é a função da engrenagem. Cada um compartilhar o que tem, né? E o resultado final é essa cooperação mútua, coletiva. Pode É eu que continuar. leio agora? É.
Ó, e aí André Luiz diz: não fuja à engrenagem do seu grupo, se deseja aperfeiçoar-se e progredir. Ou seja, qual que é a minha engrenagem? A Terra. Eu tenho que seguir um curso parecido, né? No mesmo, digamos assim, na mesma direção que os outros, né? A gente sabe que a espiritualidade está atuando juntamente com a gente, ao mesmo tempo, né? Então, a gente precisa se conectar com esse nosso eu e se harmonizar com essa equipe espiritual que intui e orienta cada um de nós em maneira individual, com os mesmos direitos, com os mesmos deveres, com as mesmas quantidades de oportunidades, de acordo com o merecimento. Então a gente precisa se ligar, que nem ele fala ali, ó. A gente não pode fugir dessa engrenagem. A gente precisa assumir os nossos papéis de peças fundamentais para o desenvolvimento da Terra, para o auxílio no desenvolvimento do outro e para o nosso próprio aperfeiçoamento, a fim de que todos nós progredamos. Como é que é? Progredimos? Não sei qual é o termo. Me ajudem. A fim de que todos nós esqueci, gente. Aperfeiçoamos melhor. Pronto. Vamos trocar. A fim de que nós nos aperfeiçoamos juntos. Acho que deu para entender o que eu quis dizer. Vai lá, que é sua, Babi. Os outros são as áreas destinadas à complementação e melhoria dos seus próprios reflexos. Vou ler de novo. Os outros são as áreas destinadas à complementação e melhoria dos seus próprios reflexos. É a questão de você, por exemplo, acontecer uma situação de você não ter paciência com o outro, aí você diz, o outro tirou minha paciência, mas na verdade é você que não está bem, você que está sem a paciência. A outra pessoa pode até estar bem, mas você não está bem. Sim. Você está precisando de algo, mudar algo ali, você ali. Às vezes aquela ali é até um teste, uma oportunidade de você perceber que você não está bem, que você não tem paciência, né? Mais uma ajuda, porque a gente enxerga essas situações como negativas. A gente coloca mais para parte do outro, o outro fez isso, o outro me tirou passar, o outro não quer nem saber, nem paciência tem, né? É muito mais fácil. É muito mais fácil dizer que é a vida, dizer que é injustiça, dizer que a culpa é do outro, do que assumir que a gente está aqui para progredir, para aprender, e assumir que não está conseguindo absorver aquilo que está acontecendo, né? O que não é errado. Não é errado dizer que não está conseguindo, que precisa de tempo, que precisa de espaço. Não é errado. A próxima frase complementa o que você leu. Se quiser ler junto. Posso ler. Vamos lá. Através deles é que você se analisa para observar-se com segurança, que eu acabei de falar, né? Exatamente. Porque, assim, a gente sabe que Deus é soberanamente bom, justo, criador de tudo e de todos, e é perfeito. Então, Deus não tem por que criar uma coisa sem fundamento. Então, ele já nos colocou dentro de um cenário coletivo, né? De uma sociedade em que nós precisamos nos desenvolver como grupos sociais, justamente por um motivo, para a gente aprender com os outros e, na medida do possível que puder, compartilhar também aquilo que já aprendeu. Então, ali ele fala, é através dos outros que a gente se analisa e observa-se com segurança. Então, né, muitas vezes, que nem a gente estava conversando esses dias, na live do encontro, acho que dia que foi? Sexta? É sexta-feira. Eu também não lembro, mas eu sei que a gente conversou sobre dívidas e que eu citei ali a questão da escola em que eu tive muitas dificuldades que não vem ao caso citar de novo. Não foi tua live, não foi do encontro não, menino. Foi na minha? Verdade, foi minha, exatamente, foi minha. Quer dizer, foi minha, foi nossa, mas foi lá no Gurizada Espírita. E
Agora eu perdi o fio da meada. Volta, rebobina. Deixa eu ver aqui. Através deles que a gente se analisa e se observa com segurança. Mas eu acho que eu passei ali o que eu quis dizer. Mas eu não vou lembrar o que eu queria falar. Mas vai chegar. Pode continuar a ler aí. Deixa eu dar uma olhadinha nos comentários rapidão. Depois que eu aprendi a ser onipresente, tá? No computador e no celular, tudo mudou. Eu tenho que fazer isso. Próxima vez eu faço. Cristiane, seja muito bem-vinda. Imaculada Oliveira, boa noite. Sil Primazi, seja muito bem-vinda. A Camilinha, boa noite, Camila. Somos espíritas, boa noite. Mas o que eu quis dizer ali é que, assim, a gente precisa viver em sociedade justamente para a gente poder desenvolver questões necessárias para um futuro do nosso espírito com o qual a gente talvez nem imagina que seja. Porque a nossa compreensão ela é limitada, né? Os espíritos nos trouxeram inúmeras revelações, mas acredito que tem muitas coisas que a gente ainda não tem a capacidade de compreender. Então a gente sabe que tudo que a gente vem para a Terra aprender, desenvolver, para resgatar, para, como é que eu posso dizer, recuperar, no caso, no sentido de faltas que a gente já cometeu, tudo é para esse futuro espírito, né? Então, aí foi onde eu lembrei ali da questão da escola. Em muitas questões da escola, eu fui, digamos assim, a vítima. Porém, em muitas questões, eu fui o agente né, que teve a ação e que tornou alguém vítima. Seja de alguma coisa que eu falei, seja de algum comportamento meu. Eu, embora tenha participado de várias situações que me deixaram mal, eu também era bem sapeca. Teve uma vez que a gente, na aula de matemática... Deixa eu falar. Rapidão, vou compartilhar aqui uma travessura minha, para vocês Também. verem que eu nem sempre fui vítima. Teve uma vez na quinta série que a gente teve aula de ciências e depois a gente ia ter um período de matemática. E aí nós éramos em 4. Eu, a minha irmã gêmea, que fazia aula na mesma turma que eu, obviamente, e outras 2 amigas. E aí eu lembro que naquela aula em específico, a gente tinha que levar substâncias que tinham perfume. E aí o exercício era que algumas pessoas se vendassem e sentissem o perfume e dissessem o que é. E aí uma das coisas que o meu grupo levou foi café. E aí eu não resisti, gente. Eu esperei a minha irmã levantar e coloquei café na cadeira dela. E aí quando ela sentou, uma colega chamou de um lado, outra colega chamou do outro, e aí ela fazia assim na cadeira, ó. E, gente, a calça dela ficou cheia de café. E aí quando ela levantou para ir na mesa da professora, Jesus amado, eu tive que chamar ela e contar, obviamente, mas até lá eu já tinha me divertido um monte. Ou seja, a minha irmã, naquele sentido, foi uma vítima. E com certeza algum aprendizado daquela situação ela deve ter tido. E eu, né, obviamente, depois que eu entrei, tive a consciência da coisa que eu fiz, né? Luiz, e 5 minutos mais no umbral. Oi. Sim. Vou pagar. Se eu já não paguei, ainda vou pagar. Espero pagar tudo nessa vida, Luísio. Vai não. A Mitch falou aqui. A Luísio oficial. Não é fake. Fake news. Não é fake news. E, gente, assim. Mas eu só queria dar um exemplo meio cômico de que como as coisas acontecem e existem 2 lados da moeda, né? A pessoa que compartilha, a pessoa que recebe, mas ambas estão ali naquele contexto, ambas vão tirar um aprendizado de todas as situações, e no final de tudo, o interessante é que nós absorvamos
todos os aprendizados possíveis. Eu, obviamente, depois que aprendi a me colocar no lugar das pessoas, que eu vi que ter café na calça não era legal. Lembra do que eu comentei na live lá do Dívidas? E que eu passei um pouquinho de vergonha? Não é legal. Não é bacana. Eu acho que aí entra a questão que o André Luiz nos trouxe aqui. É através deles que a gente se analisa para observar-se com segurança. Ou seja, a partir do momento que a gente olhar para o outro e ver que a gente não quer que eles passem aquilo que a gente também não quer, que a gente passe, então vai ter aquela questão ali do amor, né? Eu vou amar os outros como eu me amo. Depois eu conto minha travessura. Tá bom. Gente, se vocês quiserem colocar aí nos comentários alguma travessura que, segundo a Luísa, vai fazer vocês ficarem 5 minutos a mais no umbral, compartilha aí com a gente. É eu que leio? Pode ler, se quiser. Eu leio, se quiser. Não intente transformá-los de imediato, porque qual ocorre conosco são espíritos em evolução, caminhando em dificuldades e sombras para o conhecimento superior. Isso é mais ou menos o que a gente vem falando nas lives. Cada um tem o seu tempo. É ideal que a gente compartilhe os nossos ensinamentos? É, mas não é legal exigir que as pessoas pensem da maneira que a gente pensa e assumam o comportamento que nós temos diante da vida, porque isso vai de cada um. Compartilha o que você tem para compartilhar e deixa que as pessoas absorvam da forma delas, né? Se no momento atual da vida delas os seus níveis de compreensão fizerem com que ela entenda que é um momento de pegar as nossas experiências como exemplo, ela vai pegar, e isso a gente não precisa insistir. Igual lá a Carol, quando começou a fazer as lives. Ela incentivou um monte de jovens a ter a mesma atitude, a mudar os seus hábitos com comportamentos melhores, mudar a rotina. Porque se a gente muda a rotina, melhora o nosso dia, a nossa qualidade de vida vai melhorar. E, consequentemente, a nossa forma de lidar com as coisas, com a vida, com nós mesmos. Xanda entrou aqui, Xanda Tenor, seja bem-vinda. A MIT, né? Eu já pulei o muro do colégio, quase fiquei engastalhada na tela de proteção. Tive cãibra no bumbum. O seu Aloysio, o outro Aloysio entrou aí, né? Seja bem-vindo. Meu Deus do céu. Bem-vindo. Gente, eu preciso mandar uma mensagem pro Vitor. Pelo amor de Deus, dizer para o Luiz não fazer mais perfis no Instagram, porque se ele tiver 4 perfis, ele vai entrar pelos 4. Verdade. E essa mensagem seguinte complementa. Não exija deles a perfeição que estamos ainda longe de possuir. A questão de você exigir alguma coisa de alguém que você ainda não tem, não aperfeiçoou, que todo mundo está no mesmo barco, aprendendo, evoluindo. E não tem nem por que quem somos nós para julgar alguém, para exigir alguma coisa de alguém, que a gente nem tem, né? Muitas vezes. Isso é uma característica, acho que, de muitas pessoas, né? O Aloysio foi que falou hoje no grupo ali do encontro, quando ele citou que quando o palestrante está lá, pronto para dar palestra, muitas vezes a gente diz, esse palestrante fala muito devagar. Esse conteúdo que o palestrante está trazendo hoje não está interessante para mim. Ou, nossa, olha como esse palestrante está vestido. Então, muitas vezes, ao invés de nós nos colocarmos como espíritas que somos, que estudamos, e nos comportarmos como tal, a gente vai lá e faz totalmente o contrário. A gente acaba exigindo do outro algo que muitas vezes nós nem temos. Aí eu faço a pergunta, todos vocês que estão assistindo a palestra de hoje, que acham que o palestrante não está sendo tão bom quanto deveria, vocês fariam o mesmo que ele? Estariam lá, naquele púlpito, dedicando aquele tempo falando daquilo que ele está falando?
E não só por isso, gente, muitas vezes a gente não sabe o que ele passou para estar lá. O tempo que ele se dedicou estudando, né? As dificuldades que ele passou para estar lá. Então, que a gente tenha, no mínimo, empatia por tudo que ele se dedicou e se esforçou para estar lá. Se o conteúdo que ele está nos transmitindo não está agregando, de certa forma, se é alguma coisa que eu já sei, então que eu me cale e respeite e trabalhe a questão de ouvir, né? Porque pode não estar sendo... pode não estar sendo... Ai, fugiu a palavra. Oportuno para mim, mas pode estar sendo para as outras 300 pessoas que estão no salão. Então que eu não seja egoísta, né? E ache que tudo tem que ser né, voltado para o meu tempo, para as minhas questões, para as minhas exigências. O próximo trechinho vai ler ou leio? Você pode eu ler. Eu leio esse e tu lê o restante. Tá bom. Esse nos ensina paciência, aquele a compreensão, aquele outro o imperativo da bondade, tanto quanto somos pessoalmente, para cada um deles, testes vivos nesses mesmos assuntos. São testes para nós, sermos pacientes, a gente pede paciência, aí vem fulano testar, a gente vai, grita, xinga, né? Esse trecho me fala, eu entendo como se André Luiz tivesse chegado para nós e dito assim: olhe com os olhos de ver. Uhum. Por que eu tô falando isso, tá? Porque a gente tem um dia inteiro, né? Se a gente calcular pelo horário da Terra, 24 horas. A gente tem 24 horas do nosso dia, um pouco menos, né? Porque 8 horas, teoricamente, a gente deveria estar descansando. Mas a gente tem aí algumas horas do nosso dia para trabalhar, para observar, para, né, atuar, para trabalhar, enfim, para aprender, para errar e para corrigir. Então, André Luiz nos diz que as pessoas, né, não exija deles a perfeição que estamos ainda longe de possuir. Esse, né, ato de não exigir do outro nos ensina a paciência. Aquele, a compreensão. Aquele outro, o imperativo da bondade. Tanto quanto somos pessoalmente, para cada um deles, teste vivos nesses mesmos assuntos. Eu meio que me embolei, eu vou ler de novo aqui. Esse nos ensina a paciência. Eu acho que não tem nada a ver com a frase anterior. Mas aqui, uma pessoa nos ensina a paciência, outra a compreensão, outra o imperativo da bondade. Então, a gente tem no nosso dia o contato com diversas pessoas que a gente não conhece, que a gente conhece, presencialmente, à distância, e cada uma delas tem algo para nos ensinar. Muitas vezes, a gente não enxerga isso como uma oportunidade, e é aí que a gente peca. A gente acaba perdendo esses minutos, essas oportunidades, não que a gente lá na frente não vá tê-las de novo, mas é um tempo que acaba, né, sendo desperdiçado. Mas geralmente, quando a gente não aprende algo, a paciência, por exemplo, sempre vão vir testes até a gente aprender. Quando a gente aprende, vão continuar vindo, mas vão vir e você já vai lidar, saber lidar e não vai lhe afetar mais, não é? É um exercício. Exatamente. Assim como quando a gente vai amadurecendo a nossa forma de pensar, não são todas as críticas que nos atingem. Mas isso não acontece da noite para o dia e nem do nada. A gente precisa tomar uma atitude. Então, quanto mais nós estudamos, quanto mais nós priorizamos as coisas certas, as coisas mais fúteis vão ficando para trás. Ou seja, a gente vai caminhando. Quem estiver do nosso lado, a gente vai ver, a gente vai trocar as ideias. Quem estiver lá atrás, a gente não vai ouvir. Então, é muito uma questão de valor, né? O que nós estamos dando valor, né? E também o que nós permitimos nos atingir. Muitas vezes a gente cede, né? O Aloysio falou aqui, ó. No primário, fiz um desenho estranho e escrevi no papel o nome de um anjinho. Não, o nome de um amiguinho. Ó, no primário eu fiz um desenho estranho e escrevi no papel o nome de um amiguinho. E falei,
Este é fulano. E pedi para os colegas irem passando uns para os outros. Aí ele colocou aqui, uma das meninas não gostou e levou para a professora e ela fez eu apagar o nome do colega e colocar o meu nome e passar a carteira de carteira em carteira. Paguei o maior mico. Poxa, Luísio, como assim, amigo? Mais 5 minutos no umbral, hein? Boa noite, Vamos Gabi. combinar. A Gabi entrou? Ah, olha aqui, ó, quem entrou também, o Alberto. Uhum. Eu não vi, não. Boa noite, querido. O Vitor também, seja muito bem-vindo. Gente, a gente estava falando aqui de algumas... como é que é a palavra? De algumas coisas erradas que a gente fez durante a nossa vida. Como é que é o termo que a gente usou? Travessuras. Sim. A Luísa colocou aqui. Ó, deixa eu ver o que eles estão falando aqui. Ele deu boa noite pra ti, Babi. O Aloysio colocando aqui. Daqui a pouco, às 21h30, Gurizada Espírita. Live do Gurizada Espírita. Vou ter uma convidada especial, que é a Marlise. É uma integrante do coral que eu participo. Às 22h30 tem a reflexões, né? Ponto Aloysio lá. Falando sobre o livro Escalada de Luz, de Jerônimo Mendonça. Esse horário tá bem difícil. Esse horário tá bem difícil de eu assistir. Geralmente é o horário que eu faço a janta, né? Gabi, seja muito bem-vinda. Bom, bora lá. Acho que é você. Quem é que lê agora? Tá no horário ainda. Passou um pouquinho, mas não é 9 horas ainda não. Passou do horário? Né, geralmente não é meia horinha que a gente estipula, né? Mas pode até passar um pouco, não tem problema. Mas daí o Encontro Espírita trouxe 2 pessoas que gostam de falar, né? Menino. Fazer o quê? Termina aí. Bom, deixa eu ver onde é que você parou. Acredite sempre que os outros... Acredite sempre que os outros nos apareçam à maneira de problemas. Somos para eles outros tantos problemas a resolver. Diz você que precisa identificar-se com a vida e descobrir-se para fazer o melhor. Entretanto, unicamente pelos outros é que você se encontra e se realiza para as conquistas supremas da felicidade e do amor. André Luiz dizendo novamente que as nossas oportunidades de crescer e se desenvolver enquanto espírito está nas outras pessoas. E até a mensagem que eu vou falar hoje lá no Gurizada Espírita, que é amando sempre, se eu não me engano, no finalzinho a Meimei diz assim, ó. Usa desse modo as forças que Deus te empresta na construção do bem, porque amanhã, quando a morte chegar, compreenderás por fim que tudo quanto fizeste aos outros, a ti mesmo fizeste. Então, às vezes a gente acha que a gente está ajudando as pessoas, mas na verdade a gente está ajudando. E aqui ele fala, acredite sempre que os outros nos apareçam à maneira de problemas. Ou seja, não problemas, meu Deus. A gente precisa também entender que cada problema tem uma solução. Muitas vezes a gente se vitimiza e faz uma tempestade no copo d'água. Claro que depende de cada pessoa, né? Aquilo vai se tornar algo difícil de ser encarado. Mas a gente precisa entender que não é o fim do mundo. É uma oportunidade. A gente já passou por tantos problemas na nossa vida e cada um deles a gente conseguiu achar um caminho, uma forma de lidar, né, uma solução. Então não vai ser diferente com os próximos que virem. Na verdade, a gente se torna mais forte, né? Por isso que chega. A minha filha, você já está pronta, já está mais forte, já aprendeu, então vamos embora. Chega mais, chega mais, chega mais. E aí é que tá. Quanto mais nós sabemos, mais nós seremos cobrados. E aí entra uma mensagem, o bordão lá do Marlon e da Evelyn, do Espírito John, que mar calmo não faz bom marinheiro. Então, qual que é o objetivo do nosso Pai, Deus? É nos preparar para algo muito maior.
Então, se ele está fazendo com que nós passamos por determinadas situações, em primeiro momento é porque ele sabe que nós vamos conseguir superar tudo e qualquer coisa, né? Ele não nos dá um fardo maior do que nós possamos carregar. Então, de tudo, a gente vai conseguir tirar um aprendizado. E a gente tem que entender que a gente não está aqui numa colônia de férias. A gente está aqui para trabalhar, para aprender, para compartilhar, para ouvir. Então, a gente tem que usar as coisas como aprendizado, né? Inclusive os problemas, por mais difíceis que eles sejam. Que foi? Ai, falou, desculpa, porque quando eu rio, sou um pouco espontânea. A Luísa, vamos ficar até amanhã com a Anderson e a Babi, se desandarem a falar. Queria falar minha tela, mas não vou mais hoje. Amanhã eu falo, amanhã eu vou estar com a Flavinha, eu falo aqui. Mas eu não achei esse comentário da Luísa. Onde é que tá? Não é Luísa não, é Mitty. Bem baixo. Mitty. Ah, tá, agora eu enxerguei. Vamos encerrar, o povo tá gostando de falar, não. E aí no final ele fala, ó. Entretanto, unicamente pelos outros é que você se encontra e se realiza para as conquistas supremas da felicidade e do amor. E aí, tipo, a gente traz a reflexão. Gente, claro, tem coisas que a gente faz sozinho que são legais, são bacanas, mas as melhores coisas da vida a gente quer compartilhar com as pessoas. Agora a gente está chegando no Natal. Quem é que gosta de passar o Natal, que é a comemoração do aniversário de Jesus, sozinho? Quando a gente conquista algo e a gente fica feliz, a primeira coisa que a gente quer é compartilhar com as pessoas que a gente ama. Quando a gente está passando por uma dificuldade, muitas vezes a gente gosta de ficar sozinho, mas a gente sabe que se a gente conversar com outra pessoa, isso vai melhorar. Então, aqui André Luiz diz que a gente encontra, né, e se realiza quando a gente consegue compartilhar, ter essa troca com as outras pessoas. Acho que é isso. Então, tem que continuar aqui. Acho que tu tem a tua live e tem que terminar mesmo. Gente, eu tenho que ainda fazer a harmonização para a próxima live. Eu vou jantar daqui a pouco. Deixa eu ver. A Mitch dizendo, continue. Pronto. Gente, a Patrícia com certeza. Então, continuar. Vou já do livro. Tem uma pessoa que entrou ali. Magi. Boa noite. Não sei se é assim seu nome, mas eu tenho uma certa dificuldade de falar nomes. Eu lembro do rosto, mas do nome não, viu? E aí, Babi, você quer falar mais alguma coisa? Para finalizar, minha edição do livro aqui é antiga. No seu tem alguma coisa lá embaixo. Não sei se sempre tem algo a mais nos capítulos. Tem alguma coisa aí a mais? Tem não, né? Mas tem uns que tinham. Tem uns na frente, uns trechinhos a mais. O meu livro não tem não, porque ele é antigo. Então eu acho que quanto aos outros, a gente pode fazer muitas reflexões. Como o tio André nos disse. Eu acho bacana. Gente, não tem como fazer, eu acho, uma live em 30 minutos com, por exemplo, um texto desse daqui. Porque é muita coisa para falar, né? E-mail. No caso da tua frase lá que tu falou agora, né? Na minha live foi quase 1 hora. Foi quase até 8 horas. Quase que eu não falava contigo. É que quando a gente tem outra pessoa que a gente compartilha, faz essa troca, ela rende muito mais, né? Tanto no tempo quanto eu acho que no conteúdo. Contribuiu muito, graças a Deus. Você quer fazer suas considerações finais ou eu faço antes? Daqui a pouco tem a sua live, né? Assistam lá, eu vou estar presente, vou comendo e assistindo. 9h30. E a Luísa 10h30, que é Reflexões.Aloysio. Vamos assistir, ele vai ter convidada a Anderson, que eu esqueci até o nome dela de novo, não esqueço. Malise. E amanhã, eu vou ter uma especial amanhã. Depois eu publico aí, spoiler, sem spoiler. Deixa a gente curioso. A gente conhece? Vocês vão saber. Muito. Eita. Deixa a gente curioso. A gente não pode esquecer que às 10 horas tem a live do Gerdel, não tem, não?
Eu nunca mais vi. Inclusive, Ele tava, assim, parou um pouco, mas ele disse que ia voltar. Eu não vi mais ele fazendo live. pois é. E Bom, na eu minha, queria assim, vou fazer de tudo para não dormir, a Luiz. Mas é mais forte, entendeu? Aí eu começo a ver a live e durmo na metade da live. Então, Pois é, na live do Gurizada Espírita você janta. Na live do Jardel, você tá digerindo ali o que você comeu. Na live do Aloísio, você se desdobra. sim. Mas hoje eu não vou, não, Deus quiser. Ó, o Casa Espírita em Salgueiro entrou agora, sejam muito bem-vindos. E a Patrícia nos trouxe um comentário ali. Antigamente, no Natal, nós nos reunimos em mais pessoas, mais pessoas. Bem com o tempo, nos separamos quando eles retornam à verdadeira, quando eles retornaram para a verdadeira pátria. Tipo, isso acontece, eu acho que com muitas famílias, Patrícia. Com a minha, por exemplo, aconteceu também. Conforme as pessoas iam, algumas pessoas desencarnaram, outras pessoas seguiram outros trechos, né, na vida. E isso fez com que o Natal, né, aquela tradição de Natal, ela fosse se adaptando com o tempo. Infelizmente, né, eu sinto muita saudade de como a gente comemorava o Natal quando eu era criança. Uhum, muito diferente. No meu caso também, que minha avó faleceu. Aí todo mundo ia pra lá. Aí já me casei, eu me mudei. Hoje eu passo o Natal só com meu esposo e minha mãe. Minha sogra também. Poucas pessoas. A gente tem que entender também que a todo momento a gente consegue transformar o que a gente está vivendo em algo muito melhor, né? Tipo, eu fico pensando muitas vezes assim, ok, hoje o Natal que eu tenho, hoje o Natal que eu tenho não é igual ao que eu já tive, mas é um Natal. Eu tenho ainda o meu pai, tenho os meus irmãos, então eu tenho que tornar esse momento algo feliz neste momento. Porque vai chegar um dia que talvez eu não esteja aqui, ou eles, e aí sim eu vou ter esse pensamento de que o Natal também já era feliz antes. Enfim, acho que vocês me entenderam. Meio que me perdi aqui na linha do raciocínio. Meet tá pedindo pra eu colocar pé no gelo pra eu não dormir hoje. Bom, minha gente, a mensagem era essa. Vai falar mais alguma coisa? Eu só queria agradecer a oportunidade de estar aqui e a presença, a paciência e a participação de todo mundo que esteve aqui com a gente e dos que vão assistir a live depois. Certo. Obrigado. Boa live pra você. Boa live a Luiz também, mais tarde. Espero que eu não durma. Muito obrigado. Boa janta para você. Que todos tenham uma boa noite. Que o nosso irmão Mestre Jesus seja com todos nós. E que, como a gente fala lá no Home Office Espírita, que a gente embarque lá num ônibus espiritual e vai todo mundo lá para a colônia. Como é que é? Nosso lar. Para a gente continuar refletindo sobre as coisas que a gente refletiu aqui. Uhum. Tchau, Babi. Bye, Tchau, pessoal. Até amanhã, né, gente? Até amanhã. Tchau, tchau. Até Daqui daqui a a pouco pouco. na live do Gurizada. Tchau. Tchau.